Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo, hoje direto ao assunto. Vamos fazer um parêntese nas nossas gravações. Isto é, nós estamos falando sobre profecias, o tempo do fim, estudos escatológicos. Hoje a gente vai dar algumas explicações sobre 1 Timóteo 2:5. Este que é um dos versos que às vezes as pessoas leem ou ouvem e ficam com dúvidas. Por quê? Note, o apóstolo expressa, o apóstolo Paulo, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Em primeiro plano, aparece aqui a unicidade de Deus, a prova cabal de que só existe um Deus. Isso é pacífico. Isso é claro nas Escrituras. Mas a dúvida é pelo fato de que o texto coloca de um lado Deus, o Deus único, de outro lado os homens, e no meio, isto é, entre Deus e os homens, ele coloca Jesus. Jesus, o mediador. Mediador é aquele que intermedia, é o intermediário numa questão entre duas partes em beligerância. Então, a beligerância foi a queda do homem. O homem pecador, o homem separado de Deus e Deus precisando de recuperar, redimir o homem. Aliás, eu retiro o termo precisando. Não é, na realidade, precisando. Fazia parte da natureza de Deus, que é amor, fazia parte, não condenar o homem, mas salvar o homem. Por isso, ele precisou de um mediador. Mas por que esse mediador? Por que tinha que ser um homem? Isso, é claro, que não vai dar para sabermos tudo nesse vídeo, pois será apenas uma introdução, mas a gente vai chegar lá. Deus, para salvar o homem, ele precisou se tornar homem. Por isso que João, lá no capítulo 1 do seu evangelho, verso 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Note que
Clareza? Clareza? Mas temos que saber quem era este verbo. O texto está claro, mas dentro do tempo, os homens, principalmente os homens com mais habilidades, usaram essas habilidades para manipular, torcer o texto. Verbo aqui, conforme o texto está dizendo, é o próprio Deus. Deus que se expressou no princípio pela palavra, pois ele fez tudo, criou tudo pela palavra. Deus que era Espírito, Deus que é Espírito, mas para remir o homem, ele precisava ter carne e sangue. Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por isso, o processo da encarnação, doutrina, esta sim, doutrina fundamental da Bíblia. Encarnação foi o ato de Deus, do Deus Espírito, o Deus Criador de todas as coisas, se tornar homem, se tornar carne. Isso se chama encarnação. Por isso, João 1,14, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia! Veja, é muito claro. O Verbo, a palavra, o próprio Deus Espírito, agora ele se fez carne, isto é, quando Jesus esteve aqui. Que privilégio o mundo teve! Deus morou entre nós em torno de 33 anos. Mas, e daí? Ainda permanece a pergunta, pastor, por que Paulo declara Jesus Cristo homem? Por que Paulo coloca de um lado Deus único, um só Deus, no extremo o homem perdido e no meio o mediador? Eu entendo essa mediação, mas por que Jesus Cristo, homem? É aquilo que João já mencionou. O Verbo se fez carne, Deus se tornou homem. É bom lembrar, quando Jesus morreu na cruz, ali não estava morrendo Deus. Deus é eterno, sem princípio, sem fim. Deus não morre. Ali estava morrendo o homem Jesus. Lembre, José e Maria envolvidos diretos nessa questão da encarnação. Mesmo Maria
teve dificuldade de entender quando o anjo Gabriel anunciou que ela teria um filho. Ela disse: como? Como isso pode acontecer? Eu não tive relação com homem algum. Gabriel foi taxativo. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, não é a terceira pessoa da Trindade, não. Isso é absurdo. Isso foi criado no século IV. O Espírito Santo te envolverá. Por isso, o ente santo que vai nascer de ti será chamado Santo Filho de Deus. Aleluia! Mais tarde, José descobriu a gravidez da sua noiva, cuja gravidez não era dele. Ele vai para a cama com a intenção de pôr fim ao noivado, ao casamento. O mesmo Gabriel vem e fala com José em sonho: José, não temas receber Maria como tua esposa, o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aleluia! Ela terá um filho, o seu nome será Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Olha que lindo! Nasce Jesus, aquele que Isaías chamou de Deus forte, Pai da eternidade. Nasce este que agora é o próprio Deus na forma humana. Então, nós iremos ver hoje, foi apenas o começo, mas na próxima semana, isto é, na última semana do ano, nós estabeleceremos uma semana de parêntese do estudo profético e vamos continuar este estudo da unicidade de Deus. Jesus nasceu. Ele foi morto, crucificado. Ele não morreu como Deus. Ele morreu como homem. Era o próprio Deus na forma humana. Por isso, quando Paulo expressa Jesus Cristo, homem, ele não estava negando a divindade de Jesus, ele estava enfatizando a humanidade de Jesus. Jesus era Deus, foi Deus, é Deus, mas ali no texto, aqui neste texto, o Deus encarnado, Jesus Cristo, homem. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.